Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando pela primeira vez, não deixe de se inscrever no seu canal, depois de assistir o vídeo, deixar o seu gostei, compartilhar com todos aqueles que você puder. Grupo de família, amigos, catequizandos, grupo de estudo bíblico, porque esse estudo bíblico aqui, que nós colocamos nesse canal, já estamos há quase 2 anos com o nosso canal. Ele é feito com muito carinho, muita dedicação, como um serviço pastoral. Bom, gente boa, eu gostaria de deixar o meu agradecimento a todos os nossos colaboradores, aqueles que fazem de maneira formal, aqueles que fazem de maneira anônima, aqueles que simplesmente entram ali, tem nos anexos, fazem o seu Pix, fazem o seu depósito. Muito obrigado. Estão colaborando com essa nossa obra de evangelização. Bom, gente boa, vamos lá. Nós estamos nas cartas católicas, as cartas universais, de tudo universais, e hoje, na última aula, nós tratamos da primeira carta de Tiago. Hoje, na carta de Tiago, não tem primeira e segunda, é primeira carta de Tiago. A carta de Tiago, que é uma carta que tem um cunho exortativo, né? Então, hoje nós vamos a outra carta que tem, além do cunho exortativo, também uma grande homilia sobre o valor do batismo, sobre os efeitos do batismo. A primeira carta de Pedro, de São Pedro. A primeira carta é atribuída a São Pedro desde os primeiros séculos da vida cristã, século II, século III. Já existem menções dessa carta nas obras de Irineu, de Tertuliano, de São Clemente de Alexandria. E ela é uma carta que tem um cunho circular, aquilo que hoje nós chamamos de carta encíclica, né? Uma circular, uma carta que era para ser lida em todas as comunidades. E como as cartas universais, ela não objetiva uma comunidade em si. No caso da primeira carta de São Pedro, o foco do autor é escrever a todos os convertidos, a todos aqueles que reconheceram, que abandonaram o paganismo, abandonaram a vida pagã e se voltaram para Cristo. Então, 1 Pedro 1:2, ele vai dizer assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são estrangeiros, aqueles que vêm de fora do judaísmo, estão espalhados pelo Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Aqueles que foram escolhidos, aqueles a quem foi dada a graça e a paz para viver uma vida nova. Não é uma comunicação direcionada a um grupo específico, mas a igreja, de uma forma universal. Qual a principal característica da primeira carta de São Pedro? É uma catequese vinda da percepção do autor, uma catequese batismal. Ela tem o cunho teológico e tem também o cunho moral. Ela é fruto de uma tradição litúrgica e cultica, ou seja, uma maneira de explicar aos cristãos o que os ritos de fato significavam espiritualmente. E do ponto de vista teológico, uma catequese que exorta a valorizar esse dom recebido. É um texto que vai falar muito da sacralidade do batismo, ou seja, o batismo é algo santo e que santifica. E é muito bonito o autor, através dos hinos que tem embutidos, hinos que têm inspiração, inclusive no Antigo Testamento, há um grande convite a celebrar a salvação, de maneira especial com a vida, vivendo uma vida digna, reta, justa. As fontes que nós podemos apresentar são as próprias comunidades cristãs. As comunidades, a maneira com que as comunidades cristãs primitivas pensavam. É uma coletânea do pensamento cristão original. Então, a igreja, ela coletou
e personificou nessa carta a experiência de fé, a experiência de igreja que se sente povo de Deus, sacerdócio régio de Cristo através do batismo. Muitos autores vão falar do cunho exortativo dessa carta, vão falar também de um discurso batismal com fragmentos litúrgicos, mas de uma maneira geral, todos eles apontam como uma grande exortação moral e catequética, né, para que as pessoas entendessem a liturgia. Hoje nós estamos retornando à catequese catecumenal, essa catequese que tem muito mais que ensinamentos, ela tem um convite a celebrar a vida em Cristo. Então esta carta, a primeira carta de São Pedro, ela não pode faltar jamais ao estudo do grupo de catecúmenos. É uma carta que vai falar muito profundamente qual a personalidade do cristão que abandona a vida velha e abraça a vida nova. Essa carta ela foi escrita em grego, um bom grego, podemos assim, um grego que possui até, podemos dizer assim, uma fineza, uma finesse retórica. Né? Essa carta que tem muitas influências, as principais são textos, né? Há uma forte dependência de muitos textos do Antigo Testamento, né? Porém, existe uma semelhança também com muitos elementos do Novo Testamento, de maneira especial com as cartas paulinas, né? De maneira especial a carta aos Romanos, aos Efésios e as cartas pastorais a Tito, a Timóteo, a Filemon, né? E alguma similaridade com Mateus e também com a outra carta universal, a carta de Tiago. A primeira carta de Pedro, ela é uma grande... Ela dá muito valor à redenção alcançada para a humanidade através da paixão e morte de Jesus Cristo. E ele mostra que essa paixão, morte de Jesus Cristo e ressurreição de Jesus Cristo, ela é o ponto fundante da fé e motivadora do batismo em Cristo. Pode-se, portanto, concluir que a origem dessas semelhanças com a tradição do Antigo Testamento e do Novo Testamento depende dessa tradição comum, né, que era próprio das comunidades de origem judaica, de origem pagã, mas que abraçaram um único evangelho. Então, o conteúdo da carta, ela sempre ela tem como termo que amarra a carta a expressão amados. Ele não vai falar ele não vai usar outros temas, ele vai usar amados. Então, 1 Pedro 2,11, nós vamos ver isso, 1 Pedro 4,12 também, e mostra também algumas pistas sobre as três partes da carta, ou seja, as três temáticas, né? A direção, essas três temáticas que vão ser apresentadas dentro da carta, então, a primeira se caracteriza pelo tema da regeneração do batismo, ou seja, aquele que passa pelas águas do batismo é totalmente regenerado pela ação da graça. 1 Pedro 1, 14 e 15. A maneira de filhos obedientes, já não vos moldeis aos desejos que tinhas antes, no tempo da ignorância, mas exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também santos em todos os vossos corações. Também em 1 Pedro 18, 19. Vós que tendes sido resgatados da vossa vã maneira de viver, né? Por aquele Cordeiro Imaculado, sem mancha alguma, aquele que foi predestinado antes da criação do mundo. Então, é um grande convite a
que esses amados vivam a fé em Jesus Cristo. E a maneira mais prática, mais própria de viver isso nós vamos encontrar em 1 Pedro, no versículo 22 do capítulo 1, amai-vos, pois, uns aos outros, ardentemente e do fundo do coração. Isso é bonito, ou seja, é próprio do cristão, é próprio daquele que foi batizado, entender e viver o amor com uma profundidade diferente. 1 Pedro 2,2, como crianças recém-nascidas, desejai com ardor o leite espiritual que vos fará crescer para a salvação. Esse leite espiritual é o conhecimento. Esse leite espiritual é a busca obstinada de amar. Onde se funda isso? Em transformar a sua vida num sacrifício, hóstias vivas, santas e agradáveis a Deus, a exemplo do sacrifício pascal de Cristo. Bom, a segunda parte, a parte do texto da primeira carta, ela chama os fiéis a refletir sobre as consequências práticas da regeneração. Aí que ela se parece um pouco com a carta de Tiago. A melhor maneira de mostrar que você está salvo, que você está convertido, é você viver isso. E você viver isso não para se mostrar, mas de uma maneira natural. E na segunda parte, São Pedro oferece muitas dicas comportamentais, inclusive, para várias categorias de pessoas. Os anciãos, os jovens, as famílias, né? Então, a exortação mais prática é uma exortação à caridade. E aí ele vai usar um hino cristológico, 1 Pedro 2, 21, 25. Né? Ora, é para isso que fosse chamados. Também Cristo padeceu por vós, deixando-vos os exemplos para que sigais seus passos. Então, é uma maneira de abraçar Cristo, ou seja, viver os valores de Cristo. Ele não cometeu pecado, nem achou facilidade em sua boca. Ele está citando Isaías 53. Ele, ultrajado, não retribuía com idêntico ultraje. Ele, maltratado, não proferia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça, a Deus Pai. Carregou nossos pecados em seu corpo e sobre o madeiro, para que, mortos nossos pecados, vivamos para a justiça. Por fim, por suas chagas fomos curados. Novamente, ele cita o hino do servo sofredor de Isaías 53, versículo 5. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora retornastes ao pastor que guarda as vossas almas. Isso é bonito. Então, aquele que passa pelas águas do batismo, ele é chamado a viver a vida em Cristo, vivendo os valores de Cristo. A exemplo de Cristo é de conforto para o cristão, ou seja, se Cristo, Filho de Deus Pai, passou por tudo isso para a salvação do mundo, eu também posso fazer a minha parte. Né? E aí ele vai dar várias exortações. Não é respondendo com a mesma pedra, né? Não é maltratando, não, mas é semeando a concórdia. Então, 1 Pedro 3,18, pois também Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus, padeceu a morte em sua carne, mas foi vivificado pelo Espírito. E aqui é um convite a cada cristão fazer esse caminho, fazer essa experiência. E a terceira parte chega enfatizando a tensão em relação ao futuro, ou seja, as comunidades, elas estavam, esse texto é escrito entre o ano 50 e 60, e são momentos de perseguição, não tanto das autoridades, mas das próprias comunidades a quem pertenciam essas pessoas. E aí ele convida a uma vigilância, uma vigilância contra o poder das trevas. É um convite a abraçar de maneira definitiva a salvação, não ficar indo nem vindo e vindo na fé.
não dando passos atrás, mas avançando. E a principal perseguição aqui é perseguição interna, a perseguição pelos antigos vícios, os antigos desfrutes que a vida lhes proporcionava. Então, 1 Pedro 4, 17 e 19 vai dizer isso. Porque vem o momento em que começará o julgamento pela casa de Deus. Ora, se ele começa por vós, qual será a sorte daqueles que são infiéis ao Evangelho de Deus? Assim também aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem as suas almas ao Criador fiel e pratiquem o bem. Ou seja, a melhor maneira de enfrentar as tentações é vivendo o bem, vivendo a justiça, vivendo o amor. Pedro 5, 8, 9. Sede sóbrios e vigiai. O adversário demônio vos rodeia, anda ao redor de vós, o leão como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhes firmes na fé. Vós sabeis que os vossos irmãos que estão espalhados pelo mundo sofrem os mesmos padecimentos, ou seja, tentação, sofrimento, todo cristão, todo tempo vai sofrer. Mas a luta é essa, resistentes na fé. Resistir-lhe firmes na fé, ao demônio. E aqui o demônio não é a personificação, mas são as más índoles, os vícios, né? Os maus hábitos, enfrentando os maus hábitos. Né? 1 Pedro 5,10. O Deus de toda graça vos chamou em Cristo a eterna glória. Depois que tiverdes padecido um pouco, os aperfeiçoará e voltará inabaláveis. Vos fortificará. É aqui que se funda toda a experiência quaresmal dos catecúmenos, passando pelo jejum, pela abstinência, pelo o desapego, né? Para que esse momento de privação, esse momento de autodomínio, de fortalecimento na fé, ele se torna força transformadora. Quanto ao autor, o que a gente pode dizer do texto? O autor, algumas partes do texto vão dizer que é Pedro, né? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos estrangeiros. Porém, é uma exortação, é uma assinatura que tem alguns pontos de atrito, né? E levam a crer que a ideia, o conteúdo é de Pedro, mas a pena é de outra pessoa. Que outra pessoa? Né? O próprio texto vai responder. 1 Pedro 5, 12 e 13. Por meio de Silvano, que estimo como um irmão fiel, vos escrevi essas palavras, essas poucas palavras. Minha intenção é de admoestar-vos e assegurar-vos que a vossa verdadeira... assegurar-vos que essa a verdadeira graça de Deus na qual estáis firmes. Ou seja, ele está dizendo que o texto é escrito por Silvano. E a partir dessas indicações do texto, derivamos que o autor da carta é o próprio apóstolo Pedro. Né? Agora, na velhice, enquanto está no exílio, ele vai citar Marcos, está com ele, né? Mas a carta em si, ele é o inspirador, mas a carta em si, ela é escrita por Silvano. Alguns estudiosos modernos, né, levantam algumas objeções, mas, de certa maneira, o texto é muito objetivo. Eu escrevo essas palavras através de Silvano. O estilo da linguagem. Bom, o estilo é um estilo muito elegante, muito sóbrio, muito polido, né? E propriamente não se adequaria a Pedro, que era um simples pescador da Galileia, né? E é uma pessoa que conhece muito a versão da Septuaginta, a versão judaica, da tradição judaica, escrita em grego. Né? Tem, sim, alguns toques da teologia paulina, até porque Silvano teve a experiência de caminhar com Paulo também. Todas essas dificuldades quanto à autoria da carta, elas são explicadas de uma maneira muito simples, porque em Atos dos Apóstolos, várias vezes
Silvano e Silas, que é a mesma pessoa, são citadas, né? Eles estão junto com Timóteo, com Paulo, né? Eles estão pregando o evangelho em momentos e em comunidades em comum, né? Então, é muito claro que essas influências paulinas a ideia de Pedro sendo transmitida, sendo apresentada, porém enriquecida com as nuances paulinas também, né? Até porque Paulo já era uma referência também para esses evangelizadores. A Silvano a gente pode falar de uma maneira muito própria. É um texto de uma habilidade literária muito bonita. Então tem essas nuances de Paulo, sem trair o texto de Pedro, a ideia de Pedro. A teologia paulina aparece, ou seja, é alguém que sabe falar em público, sabe se expor, sabe expor um pensamento. Então aí temos toda a experiência de evangelizadores de Silvano. Pedro, ele pregou, ele formou discípulos, ele celebrou o batismo. E Silvano, ele coleta esse ensino catequético, esse ensino moral, e um texto ele amálgama, ou seja, ele forma uma peça, uma pedra preciosa, e depois ele vai lapidando para que ela seja compreendida por essas comunidades e seja compreendida até hoje, né? Por meio de Silvano, a ideia, o senso de Pedro é enviado para todas as comunidades, de maneira especial a Babilônia. Que era a Babilônia? Na experiência mística judaica, a Babilônia foi o primeiro lugar onde que os cristãos perseguidos, os judeus perseguidos se reuniram como o novo povo de Deus e voltaram para a Terra Santa, que é a experiência do cristão, só que não agora só do judeu, mas de todo aquele que abraça Cristo pelo batismo, que recebe a graça da paixão, da morte, da ressurreição, que se torna filho de Deus. E agora eles se reúnem, se encontram, né? Por isso, a igreja acolhida da Babilônia, não propriamente Babilônia territorial, mas todos aqueles que se encontram construindo, se reunindo, formando um novo povo de Deus, né? Esse conceito de povo depois será ampliado dentro da própria carta. Finalmente, os argumentos mostram que essa carta ela é escrita por volta do ano 60, né? Por volta do ano 60, e destinada a cristãos de comunidades orientais, comunidades que estão um pouco mais afastadas, né? Então nós temos as comunidades que estão na região da Grécia ali, as comunidades que vão para Roma e essas comunidades orientais. Então Pedro ele vai falar as comunidades do Ponto, da Galácia, da Capadócia, hoje Turquia, né? A Ásia Menor, da Bitínia, todas essas pessoas, é a eles que é enviado isso. E é muito bonito porque o autor ele vai usar símbolos assim. Sobre estes também foi aspergido o sangue, e a graça e a paz sejam derramadas sobre eles com abundância. Isso nós vamos ver em 1 Pedro 1, no versículo 2. A igreja, a carta, portanto, é projetada como um texto a ser partilhado pelas comunidades. Uma comunidade lê, abraça e leva a outra, né? O texto grego do endereço, ele, de certa maneira, ele diz assim, aos estrangeiros, né? Aos escolhidos, aqueles que estão na diáspora, que é, em outras palavras, a dispersão. Então, de maneira muito bonita, esse texto é escrito é um pensamento de Pedro, de suas pregações, de suas ações litúrgicas, inclusive, reunidas por Silvano e amalgamadas dentro de um pensamento que tem várias influências do Antigo Testamento, do Novo Testamento, de Paulo, e vai fazer com que seja construída uma teologia em torno
do batismo, dos ritos batismais, para que os catecúmenos dessas comunidades entendam o que eles estão de fato recebendo no batismo, para que eles tenham certeza de que toda a perseguição interna ou externa que eles tiverem, o combate verdadeiro se dá através da fé e do amor a Jesus Cristo. 1 Pedro 2,11. Caríssimos, rogo-vos que, como estrangeiros e peregrinos, vos abstenhais dos desejos da carne, que combatem contra a alma. Ou seja, existe uma referência explícita a um convite ao cristão que abraçou a fé em Cristo a se distanciar das coisas do mundo. Esse distanciamento que vai gerar sofrimentos, porque existem apegos, existem apelos da carne, né? Por fim, será recompensado com a salvação, com a verdadeira vida em Cristo. E a Babilônia, como disse, né, é um mundo dissoluto onde foi colocado, exilado o povo de Israel no Antigo Testamento. Mas no meio dessa dissolução, onde que temos personagens como os jovens que diante de Nabucodonosor vão enfrentar a morte, vão manter-se fiéis aos valores judaicos, agora é o cristão que é chamado a isso, a viver os valores do Cristo. Então, essa diáspora do povo de Israel é um convite ao novo povo de Israel. E essa referência ao estado de perseguição não é tanto externo, mas interno. Ou seja, pelos vícios, os vícios da Babilônia, que começam a cobrar o seu preço. Então, esse texto, ele é um convite muito bonito a fazer uma grande reflexão de que muitas vezes a perseguição ela não está numa instituição, não está numa pessoa, mas está em apegos que agem silenciosamente dentro de nós. Bom, todos esses textos existem as referências às verdadeiras perseguições e, de certa maneira, elas são apresentadas no texto de maneira sistemática, né? E não é vindo da política, das autoridades, né? Ela vai falar de uma desordem, uma perseguição feita internamente, e ele vai falar de uma hostilidade generalizada que gera calúnia, que gera abandono, que gera perseguição, preconceitos e alguma coisa. E aí o autor vai ser muito objetivo, porque ele vai dizer que essas perseguições, no fundo, é por quem sente a falta daquelas pessoas, né? E aí o autor vai dizer que é muito importante que as pessoas entendam que, através disso, muitos mais podem ser resgatados. Então, é um assédio, um insulto que é feito à vida de pureza. As pessoas são assediadas. E aqui é bonito que o propósito da carta é parecer sempre defender a fé do cristão diante do mal entendido do mundo, ou seja, daqueles que não conhecem o Cristo, daqueles que acham que os cristãos são loucos, né? Então, essa mediação de Silvano e a autoria de Pedro vão fazer com que a gente entenda que entre o ano 60 e o ano 64, a grande dificuldade dos cristãos não era tanto as perseguições do império, mas as perseguições das comunidades pagãs que viam os pagãos deixando os templos pagãos e abraçando a fé cristã, deixando as orgias, os bacanais, as coisas dissolutas da vida e abraçando uma vida transformadora, né? E isso é muito, muito bonito, né? Elementos doutrinários que emergem dessa carta, a gente pode dizer de maneira muito especial, é o valorizar a regeneração do cristão. Ou seja, nós fomos chamados à graça,
Nós somos chamados a uma vida nova e não podemos nos deixar voltar atrás. Não podemos trair essa fé. E aí, para isso, ele vai falar em vários momentos do valor redentor da paixão de Cristo. Ou seja, a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo nos lavou com o sangue, e esse sangue nos dá a salvação. É um grande texto que trata dessa valorização da fé, dessa transformação, né? E aí vai para o último tema, que é a igreja ser vista como um povo sacerdotal, uma raça escolhida, um sacerdócio régio, que são os valores, os munos do batismo, sacerdote, profeta e rei. Então, aquele que abraçou Cristo verdadeiramente tem que lutar cotidianamente para não deixar esse Cristo morrer em si. Não fazer aquilo que São Paulo diz, né? Não calar a voz do Espírito em nós. E aí, Pedro vai evocar uma visão, um termo do povo de Israel, que é o sacerdócio, a raça sacerdotal, não agora para uma salvação interna, mas uma salvação que explode, e todo cristão deve levar essa salvação a todos. E é 1 Pedro 2, 9 e 10. Vós, porém, sois uma raça escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa, um povo adquirido por Deus, a fim de que publiqueis as virtudes daquele que das trevas vos chamou à luz maravilhosa. Vós que outrora não éreis seu povo, mas agora sois o povo de Deus. Vós que outrora não tinham alcançado misericórdia, agora alcançastes misericórdia. E posso dizer mais, ele está citando Oséias 2,5, o texto também dá a interpretação de que o cristão se torna misericórdia. Onde está um cristão, existe a possibilidade da misericórdia se espalhar. Porque pela misericórdia de Cristo, a salvação e a misericórdia se espalharam pelo mundo inteiro. E aí nós vamos para o último tema. Esse sacerdócio existencial, ele transforma, né? Ele transforma a vida das pessoas. Tanto que transformou a vida até mesmo daqueles que já haviam passado da vida à morte. O Cristo que desce, vai ao túmulo, né? Vai à mansão dos mortos, aquilo que é chamado de Sheol, para anunciar a salvação também àqueles. É muito bonito ver nos ícones bizantinos, Cristo que vai à mansão dos mortos e toma Adão, o pai da humanidade, pela mão e traz, ou seja, a salvação universal. Por isso que essa carta tem um valor muito bonito. O batismo de Cristo leva a salvação a toda a humanidade, sem exceções. Existe só uma maneira de não sermos salvos, se não quisermos. Essa é uma dignidade muito bonita que essa carta nos vai mostrar, né? Todos são chamados, né? O povo de Deus, os cristãos, eles são um novo povo de Israel, que tem a tarefa de proclamar o evangelho, a testemunha do trabalho redentor de Cristo a todo homem, a toda a humanidade, em todos os cantos, em todos os momentos, porque se Cristo foi à mansão dos mortos, dizer a eles que a salvação chegou para eles, que me custa ir à casa do meu vizinho, que me custa ir à casa do vizinho de baixo e falar do evangelho a eles, e levar o evangelho. E todo dia, cotidianamente, como um sacerdócio existencial, a minha existência é um sacerdócio, ou seja, a minha vida, a minha índole, a maneira com que eu sou honesto no meu trabalho, que eu sou aplicado nos meus estudos, que eu sou coerente com aquilo que o evangelho pensa, isso se torna fonte de transformação na vida das pessoas. Essa é a verdade expressa, essa imagem mítica do Cristo que desce o Sheol deve suscitar nesses cristãos. Se Cristo vai aos infernos, ou seja, vai à mansão dos mortos trazer a vida, que me custa ir visitar aquelas pessoas que estão vivendo uma vida dissoluta. São obras de caridade cristã, visitar os doentes, visitar os prisioneiros, visitar aqueles que não conhecem Cristo. Porque se Cristo veio a nós e nos deu a salvação, e para que a salvação chegasse a todos, ele foi à mansão dos mortos, por que eu não vou atrás daqueles que estão mortos para a graça de Deus?
Então o convite é muito bonito e vou revestido da graça, né? Vou revestido do amor de Deus, vou revestido da misericórdia, porque o batismo me faz sacerdote, profeta e rei. Bom, gente boa, essa é a grande reflexão das catequeses de Pedro, que foi abraçada por Silvano, escrita e que foi, digamos, amalgamada junto com as outras teologias, que era a riqueza das comunidades. A riqueza das comunidades primitivas que transformou nesta obra, que não tem tempo, não tem espaço. Se lida hoje numa comunidade catecumenal que está se preparando nesse tempo de quaresma para os escrutínios, para fazer a sua experiência de passagem na noite do Sábado Santo. Se lida nas liturgias dominicais e tudo mais, se lida na liturgia das horas, como o texto de 1 Pedro é lido, né? É lido, né? O demônio que vos rodeia como leão a rugir é uma das antífonas que a gente lê na liturgia das horas, de maneira especial na oração das completas. Então, essa experiência é uma experiência muito rica, muito transformadora. Bom, fico muito feliz de ter partilhado essa aula convosco hoje, espero que seja muito útil para você, de maneira especial nesse tempo de quaresma, né? Nesse tempo de reflexão, esse tempo de conversão, né? Leiam essa carta com o coração, com a mente abertas a que o Espírito Santo lhes fale. Bom, eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Muito obrigado por ter deixado eu entrar na sua casa hoje, que a graça de Deus acompanhe esse estudo e que, lendo aqui nos anexos que estão aqui embaixo, nos comentários aqui, na descrição do vídeo, vocês vão encontrar o material, a bibliografia, as notas para continuar o vosso estudo, tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Paz de Cristo. Amém.